Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou contar um caso de um catéter duplo J que calcificou dentro de um paciente. E eu vou te falar algumas coisas, alguns detalhes sobre esse problema. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa ser beneficiado dessa informação, certo? Então vamos lá. Então, o catéter duplo J é um tubo, um estente que fica posicionado do rim, passa pela ureter e vai até a bexiga. E ele tem uma perna de um J enrolada no rim e outra perna enrolada na bexiga. Por isso que ele é chamado de duplo J. A gente coloca esse catéter no ureter quando a gente faz cirurgias onde a gente manipula, cirurgias onde a gente entra no ureter e manipula o ureter. Então, cirurgias como retiradas de cálculos renais ou ureterais, ou então naqueles casos onde o paciente tem um tumor que comprime o ureter, dilata o rim, ou ainda naquelas cirurgias onde a gente manipula o ureter, dá ponto no ureter, a gente precisa também colocar um catéter duplo J. E por que a gente precisa colocar esse catéter? Bom, o ureter é uma estrutura bem fina, que tem um diâmetro pequeno. E ele é uma estrutura que é como se fosse um balão. Então, quando a gente entra no ureter e retira, por exemplo, uma pedra que esteja dentro do ureter, um cálculo, a tendência é o ureter fechar novamente. Quando passar a urina, ele pode até abrir, mas depois que você tirou a pedra, a tendência é ele fechar. Então, se você não colocar o catéter duplo J, o que pode acontecer é que o ureter pode fechar de novo, ou pode vir algum coágulo ou algum fragmento de cálculo e obstruir esse ureter novamente. Ou ainda, o próprio edema, o próprio inchaço da parede do ureter pode levar à obstrução dele. Ou mesmo um processo inflamatório que a pedra causou, ou um processo inflamatório causado por algum ponto, alguma sutura que você deu no ureter, ou uma compressão extrínseca causada por um tumor, isso tudo pode fechar o ureter. E é aí que vai entrar a função do catéter duplo J. Ele ficando dentro do ureter, ele permite que esse ureter continue aberto e a urina continue passando do rim até a bexiga. E recentemente eu tive um caso de um paciente que colocou um catéter duplo J numa cirurgia de cálculo renal e quando foi retirar esse catéter, o catéter havia calcificado, ficou preso e não saía. Esse paciente tinha colocado o catéter inclusive há pouco tempo, fazia aproximadamente um mês, mas durante o procedimento de retirada ele já apresentava calcificação e quando foi tracionado esse catéter para a gente tentar retirar, o catéter não vinha e não saía, certo? Como que é feito o procedimento de retirada do catéter? A gente entra com o aparelho pela uretra, vai até a bexiga somente e puxa o catéter duplo J. Quando esse catéter apresenta uma calcificação, ele muitas vezes não sai, entendeu? Então ele fica preso, você traciona, você não deve forçar, mas você traciona e já percebe que o catéter não vai sair. E aí nesse momento você precisa de outros materiais, você precisa fazer um outro procedimento, precisa entrar no ureter do paciente, fragmentar as calcificações que tem ao redor do catéter, e eventualmente às vezes ir até o rim, dependendo do nível, da quantidade de calcificações que tem na extensão do catéter. Às vezes você precisa ir até o rim para fragmentar todas as calcificações e conseguir tirar o duplo J. Isso geralmente acontece quando o catéter fica muito tempo dentro do paciente. Geralmente esse catéter não pode passar de 3 meses dentro do doente. A maioria dos fabricantes recomenda esse tempo, certo? E existe inclusive um trabalho que verificou a taxa de calcificação nos catéteres de acordo com o tempo. E ele viu que quando o catéter passava até 6 semanas, a taxa de calcificação era de aproximadamente 9% dos duplos J avaliados. Quando ficava entre 6 a 12 semanas, essa taxa já subia para 48% dos catéteres avaliados. E quando ele ficava mais do que 12 semanas, a gente encontrava uma taxa de até 77% de calcificação dos duplos J. Porém, esse é um trabalho antigo, né, que tem aproximadamente 30 anos, e hoje a gente sabe que tem catéteres duplo J com materiais que são mais resistentes a essa calcificação. Inclusive que a gente consegue deixar o catéter em alguns pacientes por até 12 meses. E existem alguns mecanismos que são atribuídos como responsáveis
pela formação dessas calcificações no catéter duplo J. Um deles é a deposição de cristais no catéter. E a gente sabe que isso acontece, inclusive, em pacientes que já têm a predisposição para formar cálculo, que já tinham esse distúrbio que fez com que ele formasse o cálculo, e isso vai fazer com que forme calcificações no catéter duplo J. Por exemplo, aqueles pacientes que têm doenças de absorção intestinal, ou ainda aqueles pacientes que têm doenças tubulares renais, ou mesmo gestantes. Todos esses pacientes vão ter um problema na excreção de urina, na excreção de cálcio, na excreção de oxalato e de ácido úrico na urina. Inclusive, como a gente sabe que as gestantes têm mais facilidade para formar calcificações no duplo J, quando elas precisarem colocar o duplo J por algum motivo, por exemplo, elas apresentaram um cálculo que impactou no ureter e foi feita uma colocação de duplo J, essas pacientes gestantes elas vão precisar trocar esse duplo J com no máximo 4 a 6 semanas, para evitar a calcificação do catéter e evitar com que elas tenham que passar por um procedimento mais complexo para retirada desse catéter bem no meio da sua gestação. Outro mecanismo seria a formação de um biofilme bacteriano no catéter. A gente sabe que depois de 3 dias que o catéter foi colocado, já começa a ocorrer a formação de um biofilme bacteriano no catéter, e esse biofilme de bactérias ele vai facilitar a deposição dos cristais, que por conseguinte vão formar calcificações, e essas calcificações também vão facilitar a deposição de mais bactérias no catéter. E a gente sabe também que tem pacientes que já apresentam na urina bactérias produtoras de urease, que é uma enzima que vai formar cálculos. Então esses pacientes eles já apresentam a formação de cálculos de estruvita, que são cálculos às vezes de grandes dimensões, os conhecidos cálculos coraliformes. Então esses pacientes já têm essas bactérias que produzem urease, já vão ter predisposição para formar cálculo e também vão ter uma maior facilidade para apresentar calcificações no catéter duplo J. Outro fator estudado foi o tipo de material do catéter. A gente sabe que catéteres constituídos de silicone têm uma propensão menor para desenvolver calcificação do que aqueles catéteres, por exemplo, que são de poliuretano, que acabam formando mais calcificações ao longo dele, certo? Outra característica estudada do catéter foi o diâmetro dele. Foi observado que catéteres com diâmetro menor têm mais facilidade para desenvolver calcificação do que aqueles catéteres com maior diâmetro. Além disso, é importante também que o paciente faça a sua parte no pós-operatório, que ele aumente a ingestão de água, aumente a ingestão de frutas cítricas, de sucos cítricos, como o suco de limão, suco de laranja, aquelas mesmas orientações que ele tem para evitar a formação de cálculos renais, ele deve ter quando ele estiver com catéter duplo J, para evitar a formação de calcificações no duplo J. E é muito importante que ele esteja atento para os sinais, para possíveis sinais que podem dar a entender que um processo de calcificação já está ocorrendo. Por exemplo, a presença de sinais infecciosos, como febre, ou a presença de um quadro que sugira uma nova obstrução, como uma dor que se exacerbou, que voltou a aparecer, uma dor lombar, uma dor de cólica renal, ou ainda uma piora da função renal ou mesmo falência renal naqueles pacientes mais críticos, certo? Então, pessoal, é isso. A calcificação do catéter duplo J não é incomum, ela ocorre muitas vezes porque muitos pacientes esquecem que estão com catéter, desaparecem, ficam esquecidos aí e acabam não procurando o seu urologista para retirar o catéter. É muito importante que você tenha isso em mente, que o paciente que fez a cirurgia e colocou um catéter duplo J seja muito bem informado a respeito da presença desse catéter para evitar problemas futuros. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!